Soltos e soltas, bem-vindos. Hoje, oficialmente, estreia esse quadro novo aqui no canal, que é o Amor em Pauta. E a minha ideia é que a gente possa discutir séries, filmes, músicas que estão falando sobre o amor, sobre feminilidade, masculinidade, sobre as relações. Porque eu vivo brincando aqui que eu quero mandar a conta da minha terapia para Hollywood. E brincadeiras à parte, eu acho que a cultura influencia muito na forma como a gente se coloca no mundo, como a gente se percebe, como a gente ama. Ela é gatilho para as nossas angústias, ela molda os nossos desejos. Se você também já quis mandar sua conta da terapia para Hollywood, se inscreve no canal, ativa as notificações, é só apertar aqui o sininho, porque 3 vezes por semana eu tô aqui de volta para a gente repensar o amor juntos e aprender como amar mais e melhor de uma maneira mais possível. E hoje eu quis trazer reflexões sobre a masculinidade e sobre a falta de humanidade na gente, a partir da música Masculinidade, do Thiago York. Na semana passada, o Thiago York lançou essa música que chama Masculinidade. Até se vocês não viram a música e o clipe, que é maravilhoso, eu vou colocar na descrição. E para mim, essa música ela é mais do que necessária para a gente conversar exatamente sobre o quanto esses modelos de masculinidade são opressores para os homens, para nós mulheres, o quanto nós mulheres também reproduzimos essa cobrança nos homens, porque eu sei que o canal aqui é prioritariamente de audiência feminina, então não adianta a gente tacar pedra nos caras e fazer um esquema de a gente versus eles, porque no fundo a gente só está corroborando com essa masculinidade que é tão tóxica e opressora para todo mundo. Eu acho que o vídeo de hoje ele é um convite não só para a gente trocar essa masculinidade, como para a gente se conectar com a humanidade dos caras, com a nossa humanidade, com a nossa vulnerabilidade. E aqui, ao longo do vídeo, eu vou ler alguns trechos da letra da música do Thiago e trazer alguns aprendizados e provocações sobre essa desconstrução da masculinidade e a falta de humanidade na gente. Então, primeiro, eu acho que a música ela já começa com uma provocação que ela vai para além do gênero, né? Que ela discute sobre como é importante a gente assumir o desejo do ego e como a gente cai num nó de tentar cumprir um ideal que seja aceitável pela sociedade, que seja paquerativo, o quanto isso seduz a gente e o quanto isso sufoca a gente. Acho que assumir que esse ideal é encantador e que a gente se enrola nele é o primeiro passo para poder sair. Então, o Thiago começa a música falando assim: eu estava numa de ficar sumido, dinheiro, fama, tudo resolvido, fingi que não, mas na verdade eu ligo, me achava mó legal. Queria uma unanimidade, eu quis provar minha virilidade, eu duvidei da minha validade na insanidade virtual. Eu acho que em tempos de politicamente correto e de pessoas desconstruídas, parece que você não pode dizer que sim, você fica envaidecido nessa insanidade virtual. E a verdade é que a maioria de nós ainda está colocando o seu próprio valor em xeque através dos likes, dos matches do Tinder, das mensagens de inbox, e que quando a gente consegue receber essa validação de fora, isso dá uma inflada no ego. E acho que o perverso é, uma vez que você entende quais são as chaves que você tem que operar para receber esses likes, você acha que você está dominando as regras do jogo. Mas isso só invalida o você ser quem você é, porque, na verdade, você está aprendendo a fazer um personagem melhor e entendendo que mostrar quem você realmente é vai ser a porta do unmatch por justa causa. E é aí que começa a síndrome do impostor, porque você começa a querer ser um homem muito mais viril, muito mais forte, muito mais macho alfa, uma mulher muito mais delicada, muito mais feminina, e a gente quer fazer papéis sociais de ser uma pessoa desconstruída e descolada, inteligente e culta, e são tantos papéis e tantos ideais de eu que isso sufoca as nossas possibilidades de ser como nós somos. E acho que essa insanidade virtual, que o Thiago começa a música falando, ela retrata essa angústia da gente. E isso dá de duvidar do nosso valor. Acho que para nós solteiros é ainda mais perverso, porque num mundo onde solteirice é fracasso social, principalmente para nós mulheres, parece que você está solteiro já é automaticamente você está em dívida do seu próprio valor. E aí você tem que mudar quem você é o tempo todo para tentar se adequar para ser uma pessoa mais paquerativa, mais amável, e aí sim sair do limbo da solteirice, né? O Thiago até fala num trecho do vídeo
e você pensa que devia ter outro corpo, outra pica, a ansiedade vem e fica, caralho, isso não é vida. Então, os distúrbios alimentares estão aqui para falar com a gente, essa neurose e obsessão pela beleza, pela magreza, pela força. Eu já falei aqui várias vezes que eu tenho transtorno alimentar, então o tempo inteiro a gente está achando que a gente não é suficiente. Como ele fala, isso não é vida, né? Porque nunca é suficiente e a gente vai ter cada vez mais recursos, aparentemente, na palma da nossa mão, para a gente poder fazer mais coisas para ser a melhor versão de nós mesmos. E é claro que a gente tem que sempre procurar melhorar, mas a gente também tem que aceitar quem a gente é. Viver nessa insuficiência realmente é muito angustiante e opressivo. E aí, eu queria vir para esse segundo ponto, que é mais específico sobre masculinidade, que acho que esse performar os papéis para a gente ser mais aceitável e desejável tem muito a ver com uma virilidade compulsória para os homens e uma fofura compulsória para as mulheres. A Maria Homem até fala no vídeo dela, que ela está analisando o vídeo, o clipe do Thiago York, que esse movimento vai levando a um estreitamento do ser. A gente começa a não caber nas próprias caixinhas. E eu acho que isso é importante a gente pensar, porque eu acho que mais do que só o papel do cara, machão, a gente invalida o feminino enquanto sociedade. Na Confraria do Amor, que é minha comunidade fechada, eu estou fazendo um aprofundamento no Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas da Bell Hooks, e ela discute muito isso, né? Tem um trecho da música do Thiago que ele fala assim: eu aprendi que era errado ser sensível quanto inocência. Eu tive medo do meu feminino. Eu me tornei um homem reprimido, meio sem alma, meio adormecido, um ato fálico autodestrutivo. A Bell coloca muito forte esse medo e a invalidação do feminino enquanto sociedade, porque a gente vive numa lógica de poder, né? Tem um capítulo que ela fala sobre ganância, sobre mentira, e ela fala que a gente aprende a mentir como forma de obter poder e que principalmente os homens começam mentindo para poder dominar as mães deles, e eles aprendem a mentir também em relação aos próprios sentimentos, então você tem que omitir o seu sentimento para ser visto como um cara forte. Quer dizer, a mentira e o silenciamento é o jeito desse homem socializar no mundo. E aí a gente ensina esses caras que você ser um cara fofo, um cara legal, um cara bonzinho, é sinal de que você é fraco, de que você é bobo, né? Parece que a gente nega a sensibilidade desse homem e atribui ela como um sinal, o quê? Sensibilidade é sinal de fraqueza, de fragilidade. E aí a mulher pode ser frágil, né? Porque, afinal de contas, ela precisa ser cuidada por um homem que vai resolver e vai segurar as pontas, mas o cara não pode ser frágil jamais. E olha como isso é opressor, né? E aqui vem o meu próximo ponto, que é essa opressão vem de nós mulheres também, né? Então, a gente também tem que parar de calar a fragilidade dos caras e começar a perceber a fragilidade deles. Porque toda vez que eu trago a discussão sobre desconstrução da masculinidade, sobre as angústias dos homens, vem muita mulher me escrever e falar: ah, mas tem os privilégios masculinos, existe uma dívida histórica. Assim, é óbvio que existem privilégios, mas a gente tem que parar de operar nessa chave nós versus eles, né? Quantas vezes eu recebo relatos de mulheres que falam assim: ah, não, mas ele só queria me seduzir, ah, ele só queria me enrolar, ele só queria me comer. Quer dizer, a gente sempre vê o cara como um vilão que está te manipulando para conseguir alguma coisa e vai embora pisando nos seus sentimentos. Você já parou para pensar que esse cara também tem as angústias dele, também tem as questões dele, também tem a criança ferida dele? Por que a gente não humaniza o outro? E assim, humanizar o outro não é passar a mão na cabeça, passar pano para falta de respeito, acho que a gente sempre tem que se colocar, mas é parar de vilanizar, né? A gente reclama desses homens embrutecidos, mas continua colocando eles sempre como vilões, como adversários. Você já chamou o cara para conversar? Mesmo quando ele fez uma coisa que você não gostou, ao invés só da gente bloquear e chamar o cara de babaca, você já perguntou o que está rolando? De igual para igual? Outro dia, até uma aluna da Confraria do Amor contou uma história, que ela estava super incomodada
porque ela estava falando com um cara no aplicativo, eles moram em cidades próximas, e de vez em quando ele ia na cidade dela trabalhar, mas ele só contava que ele tinha ido depois que ele já tinha ido embora. E ela tava, meu, ele tá me enrolando, ele tá me enrolando. E daí depois, um dia o cara postou uma foto da gatinha dele, que perguntando se alguém podia cuidar da gata, que ele não estava com condições de cuidar da gata, e ela acabou mandando uma mensagem para ele, eles se falaram e ele contou para ela que ele estava num quadro depressivo super agudo, que ele estava tendo pensamentos suicidas, quer dizer, esse homem estava super fragilizado e estava todo mundo lendo ele como sacana. Eles também estão sofrendo, tá todo mundo sofrendo e a gente precisa poder validar o sofrimento e a humanidade uns dos outros e olhar para a pessoa e falar, e aí? O que você tem? E entender que às vezes essa contenção desses homens, ela vem com angústia e não como manipulação. O Thiago tem um outro trecho da música que ele fala: eu cuido para não ser muito sensível. Homem não chora, homem não isso e aquilo. Eu aprendi a ser indestrutível. Eu não sou real. A gente está se desautorizando a ser real, né? Você é real. Você aceita o real do outro? Porque muitas vezes a gente está julgando o real do outro. Tem uma entrevista aqui no canal com o Luiz Pérez, até vou deixar o link, que é um homem hétero, branco, de classe alta, com todos os privilégios e que sofre um monte de preconceito porque ele não performa o macho alfa. E já ouviu muitas mulheres, inclusive mulheres que namoraram ele, falarem: ah, quer saber? Você é gay. Como se o ser é gay fosse um comentário pejorativo. Né? E ele até no vídeo fala: olha, eu não vou ficar ofendido, porque se eu ficasse ofendido, isso significa que eu estou considerando isso uma ofensa. Então, tem esse lugar de o quanto que nós mulheres também não estamos olhando o cara que dança como o Thiago dança no vídeo, ou que usa roupa estampada, como o Luiz fala na entrevista dele, e duvidando da virilidade. E esperando caras fortões e indestrutíveis e, ao mesmo tempo, reclamando deles. Né? O quanto que esse machismo também não está em nós mulheres. E eu vejo que assim falta espaço de diálogo e de acolhimento. A entrevista com o Fábio Manzoli, do Masculinidade Saudável, o Cláudio Serva, do Prazer Ele, acho que esses grupos de desconstrução das masculinidades frágeis são muito importantes, porque a mudança acontece no coletivo. Tem um trecho da música que fala isso também, né? Ele fala: conversando com os meus amigos, eu entendi que não é só comigo. Calar fragilidade é castigo. Eu sou o real. É muito importante existirem esses espaços de conversa. O Fábio fala que nas rodas de troca que ele faz, a primeira vez que um cara se expõe, todos os outros se expõem. E a entrevista da professora Valesca Zanello, também vou colocar o card aqui, sobre a Casa dos Homens, ela fez uma pesquisa sobre as conversas do grupo de WhatsApp dos homens, toda vez que o papo gira em torno de piada machista, homofóbica, toda vez que um cara se abre e isso vira motivo de piada, isso vira bullying, isso faz com que um cara se feche para o outro. E é importante a gente poder falar, e não só não repassar o meme babaca, como falar para o amigo, cara, 2021, não dá mais para fazer isso. E acho que se você é mulher e está vendo esse vídeo, você também tem que puxar essas conversas com seus amigos homens e perguntar como eles estão se sentindo e dar espaço para eles poderem não performar esse lugar do cara bem resolvido, seguro. Tem uma entrevista com a Lígia Baruch, psicóloga, que ela fala que tem pesquisas que mostram que as mulheres, quando vão perguntar para elas o que elas querem de um cara, elas ainda falam que querem um cara seguro, que passa estabilidade, não vem o carinho, o diálogo. Quer dizer, a gente quer isso, mas isso fica lá no fundo da listinha. E é importante a gente pensar que isso tem a ver com a nossa construção social e histórica. Né? O masculino, a gente aprendeu, eu tenho 37, eu acho que quem é aqui da minha geração, né, ainda teve muitos pais e avós muito calados e muito que aprenderam esse lugar de que o homem não chora, o homem é forte. O Thiago fala na música: meu pai foi minha referência de homem forte, trabalhador, generoso, decidido, mas ele sempre teve dificuldade de falar.
o pai do meu pai também não soube se expressar. Por esses homens é preciso chorar e perdoar. A gente tem que perdoar os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos mais velhos que cresceram assim, e tem que começar as mudanças no micro e autorizar os nossos filhos e os nossos companheiros e os nossos amigos a poderem se expressar, a poderem chorar, a poderem falar. Porque ele fala, essa dor guardada, até agora, enquanto escrevo, me assombra se o que eu digo é o que eu devo. A gente está o tempo inteiro pensando, será que eu estou errado? Será que eu fazer esse movimento que é fora do padrão vai me punir? A gente está angustiado nesses papéis, né? Ele fala, da minha intimidade eu fui um assassino. Eu acho essa frase tão forte. Ele fala, eu fui covarde, fui abusível, pensei em ser forte, mas eu só fugi. Um eco de medo. O que será que vão dizer? O que será que vão pensar? A rejeição ensina cedo. Seja sempre bonzinho ou então vão te cancelar. Que complexo é esse? A gente está todo mundo com medo, com o eco desse medo, né? Com esse papel. E aí a gente vai calando a nossa intimidade mesmo, que é o que ele fala. A gente vai se machucando. Mais uma vez, tem muitas mulheres vendo esse vídeo, né? O canal tem uma audiência prioritariamente feminina. Vamos entender que esses caras estão machucados. Ele fala isso na letra também. Esse homem macho machucado, esse homem violento, homem violado, homem sem amor, homem mal amado. Tá duro para todo mundo. Mais uma vez, nada justifica nenhum comportamento que seja violento, que seja abusivo, mas muitos homens que são legais estão sendo olhados por vocês mulheres como vilões. Vamos começar a mudar nas nossas relações interpessoais, a ver que a pessoa pode ser frágil, que ela pode ser incoerente, que ela pode ter medos, que ela pode ter questões com a mãe, e parar de achar que o cara é sacana e dar espaço para ele poder ser quem ele é, né? Eu acho que essa música, ela é um chamado de autorresponsabilidade, né? Ele é um convite de liberdade e um chamado de autorresponsabilidade. Tem aquela frase famosa de Gandhi, que a gente tem que ser a mudança que quer no mundo, e o Thiago fala na música, precisamos nos responsabilizar, meus amigos. A gente cria um mundo extremo e opressivo. Diz aí, se não estamos todos loucos por um abraço, que cansaço. Tá todo mundo querendo carinho, gente. Tá todo mundo querendo e precisando ser mais vulnerável. E tem muita gente que quer se abrir. Então vamos parar de ficar com essa máxima de que ninguém quer nada com nada, de que os homens são sacanas. Vamos parar de cobrar eles e vamos deixar as pessoas serem quem elas são. Homens se permitam ser, mulheres se permitam ser. Né? O Thiago pergunta na música várias vezes o que é ser homem, o que é ser homem. Eu acho que mais do que o que é ser homem, a gente tem que ser quem a gente é. Não é o que é ser homem, o que é ser mulher. É a gente poder, como ele fala, se aprender todo dia, dominar a si mesmo, apesar de qualquer fobia, respeito. Que a gente possa respeitar uns aos outros, respeitar as nossas características. Se a gente não é uma mulher fofa, que a gente não seja. Se a gente não é um homem viril, que a gente não seja. Não tem que ter uma conta para pagar por a gente não estar dentro do padrão. Vamos poder ser quem a gente é. Vamos poder ter culhão para amar direito, como o Thiago convida a gente. A gente vai esperar sentado por salvação? Não adianta reclamar. O que a gente pode mudar? Então que hoje, após esse vídeo, a gente possa elogiar um amigo nosso, para além das características padrão do macho alfa ou da mulher fofa, que a gente quebre as caixinhas, mostrando que a gente está vendo as pessoas como elas são, que a gente pare de ser defendido, pare de querer acertar, que a gente possa ser nós mesmos. O Thiago termina a música falando, ser homem exige muito mais do que coragem, muito mais que masculinidade. Ser homem exige escolha, meu irmão. Thiago, obrigada por essa música e eu quero ampliar o seu convite e falar que ser humano exige escolha. Obrigada por lembrar a gente disso, que a mudança comece na gente e que a gente possa se transformar. Ser humano exige escolha e é possível.